E a chuva não dá trégua no Rio Grande do Sul. 114 cidades já foram afetadas pelas fortes chuvas que, desde segunda-feira, causam transtornos e tragédias aos gaúchos. Enchentes, deslizamentos de terra, transbordamento de rios e desabamentos. Ao menos 24 mortes já foram confirmadas e 21 pessoas seguem desaparecidas. De acordo com o boletim mais recente divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, quase 68 mil pessoas foram atingidas. O governador do estado, Eduardo Leite, afirmou que este é o maior desastre do estado. O presidente Lula já está em terras gaúchas para dar apoio às famílias e articular ações emergenciais junto com o governador. A Força Aérea Brasileira e o Exército, além das defesas civis de diversos estados, enviaram aeronaves ao Rio Grande do Sul para auxiliar nas operações de resgate, que segue sendo a prioridade. Uma equipe de engenheiros analisa a possibilidade de rompimento da barragem do complexo Dalbó, na área urbana da cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. As comportas da barragem estão 100% abertas, que é um fato inédito na história da cidade. A empresa responsável fala em menos de 20 centímetros até que a barragem transborde. As informações são do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAI. A prefeitura emitiu um alerta e está realizando a evacuação de toda a área. Em setembro de 2023, o Rio Grande do Sul passou por situação semelhante, quando enchentes resultaram em mais de 50 mortes. A gente vai começar agora com a repórter Juliana Vieira, da redação do nosso parceiro Porto Alegre 24 horas, para entender melhor toda essa situação. Olá, Juliana, tudo bem? Muito boa tarde, Cazé, boa tarde para todos que nos assistem, né, também aqui no Portal Terra. Pois é, Cazé, a gente fala ao vivo, então, de Porto Alegre, né, mais precisamente aqui da capital dos gaúchos, da zona sul de Porto Alegre, aqui da capital, no bairro Aberta dos Morros, que fica, então, na rua exatamente Machado, né? Então, aqui nessa rua, que fica aqui no bairro Aberta dos Morros, como a gente pode perceber, chegamos aqui logo cedo, Cazé, logo cedo, onde diversas pessoas tiveram que ser resgatadas, como a gente pode perceber. A situação, nesse momento aqui nessa rua, já está sem energia elétrica, desde terça-feira, porque foi solicitado para a CE Equatorial que fizessem o desligamento, então, da energia elétrica, para que a população não precisasse correr riscos, né? E também a água, a tendência é de que a chuva continue, que o nível do Guaíba aumente, então, consequentemente, também o nível vai estar subindo ainda mais. Aqui, como vocês podem perceber, o nível da água é esse aqui, mas lá para o final, a água chega na altura do peito, né? Então, muitos idosos foram resgatados, até temos imagens, eu creio que a gente possa estar logo mais compartilhando ainda imagens desses resgates que foram feitos pelo Corpo de Bombeiros. Também nesse momento, toda a população se solidariza, então a população, os vizinhos que estavam até agora há pouco, agora já está anoitecendo. Estamos aqui desde as 11 horas da manhã, aproximadamente, o horário em que chegamos. Então, muitos resgates foram feitos. Agora, quando a noite já começa a cair, a energia elétrica não existe aqui, né? Então, os vizinhos estão já dispostos a voltar em outros horários, sendo que estes resgates, eles permanecem também sendo feitos pela madrugada. Os pets estão sendo retirados, objetos pessoais também estão sendo retirados dessas casas que já foram inundadas pela água, tá, Cazé? E a Defensoria Civil e também o Corpo de Bombeiros, as medidas que eles estão adotando nesse momento é de conscientização, solicitando então para a população que os moradores dessas áreas de risco sim façam a evacuação do local, que saiam sim de suas casas, né, que possam ir, então, para outros lugares, albergues, instituições que estão acolhendo a população para que as pessoas não fiquem ainda mais em risco. Então, esse é o grande alerta e são as medidas que tanto a Defensoria Civil, a Defesa Civil, quanto o Corpo de Bombeiros está solicitando para a população nesse momento. Cazé? Juliana, as imagens são chocantes e eu confesso a você que eu não estava entendendo onde é que você estava. Você está dentro, você está pisando, você está no Rio, uma rua alagada. Que loucura! De quantos desabrigados a gente está falando e quantas cidades seguem na iminência de outros desastres, Juliana?
Exatamente. Então, Cazé, em relação aos desastres e às pessoas que sofreram as consequências dessa grande enchente, no estado já chega a quase 68.000. Lembrando que nós temos a última atualização é de 24 mortes também. Ainda temos 12 feridos até o momento, de acordo com a Defesa Civil. Essas são as últimas atualizações, as últimas informações, e também 147 municípios em todo o estado. Esses são os números que nós temos oficialmente, então, fornecidos pela Defesa Civil até o momento. Vale dizer também que o presidente Lula desembarcou hoje pela manhã, às 10 da manhã, aqui no estado, aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria. Ao longo do dia dessa quinta-feira, então, ele se reuniu com diversas autoridades, inclusive com o governador, com deputados, com vereadores, mas as grandes medidas mesmo que ficaram também, mesmo que já ficaram acordadas entre a Defensoria e também entre a Defesa Civil e ainda o Corpo de Bombeiros, é a conscientização, Casé. Então, é sim de que as pessoas se mobilizem, saiam de suas casas, tenham consciência das áreas de risco também, né? Eu sei que é muito difícil, a gente tem relatos de moradores, de pessoas que perderam tudo, né? Que tiveram as suas casas inundadas, objetos pessoais, mortes, que foi, então, a última instância de toda essa tragédia, a maior delas, inclusive, aqui no estado. Mas, então, fica ainda assim um alerta. Até sexta-feira, temos informações de que as chuvas permanecem, de que o nível do Guaíba ainda sobe. Então, a gente está trabalhando muito, tanto a imprensa quanto as instituições, trabalhando muito na questão da conscientização, viu, Cazé? Certo. E como é que a população, em geral, pode ajudar as vítimas desse desastre? Perfeito. Então, a população pode ajudar de que maneira? Fazendo as doações tanto de produtos de higiene, de roupas, de alimentos, e aonde está sendo recebido aqui no estado é na Defesa Civil, que tem 2 endereços, viu? Tem na rua La Plata, que fica em Porto Alegre, 693, no bairro Jardim Botânico. Também estão recebendo no outro centro logístico da Defesa Civil, que fica na Avenida Joaquim Porto Vila Nova 201, no bairro Jardim Carvalho, já na zona norte de Porto Alegre. Importante falar ainda que a Defesa Civil não está fazendo nesse momento recrutamento de voluntários, pois preza justamente a segurança das pessoas. Então, o recrutamento não está sendo feito de voluntários para as áreas mais afetadas, né? Porque a situação da chuva ainda pode piorar, então não se pode colocar mais pessoas em risco. Mas tem uma equipe imensa, mobilizada, as instituições estão todas conectadas para que a gente possa, de maneira eficaz, juntamente com a imprensa, com os veículos de comunicação, estar cada vez mais alertando a população para os riscos e também de que maneira podem pedir ajuda, pedir orientação e ficarem em segurança. É isso, Casé, até o momento. Ok, Juliana, muito obrigado pela sua participação. Tá me dando um nervoso você aí. Cuidado quando você estiver caminhando pelas ruas alagadas, porque você pode. As tampas dos bueiros saem, né? Você pode ter um buraco aí. Você está confiando que tem um asfalto, mas na verdade você pode pisar num buraco. Pelo amor de Deus, cuidado. Tá bom, Casé, pode deixar assim. Acho que as pessoas conseguiram entender essa rua aqui que nós estamos, que é um dos bairros bem críticos aqui da capital, como eu falei, né, que fica aqui no bairro Aberta dos Morros. É uma rua que, inclusive, há anos essa história se repete. É claro que não com essa magnitude, por conta da gravidade dessa enchente que está acontecendo nesse momento e nessa semana aqui no estado. Nunca chegou ao caos que está hoje. Né? A gente tem muitos e muitos relatos. O que nós estamos fazendo aqui nessa breve passagem é uma amostra do que as pessoas estão vivendo. Muitas pessoas já saíram de suas casas, né? E sim, aqui, nesse momento, eu estou com a água, pelo menos, ainda não chegou no joelho, mas sim, lá para o final da rua, a água bate mais ou menos aproximadamente já no peito, né, que é a profundidade, o que faz com que as pessoas corram cada vez mais risco, não só de saúde, da sua segurança, em todos os sentidos, viu, Casé? Qualquer coisa eu volto com mais informações para que a gente possa alertar ainda mais as pessoas da realidade aqui do estado, aqui do Rio Grande do Sul. Ok, Juliana, muito obrigado pela sua participação.